Imagine um mundo onde todos os seus desejos são atendidos, onde o conflito, a dor e a infelicidade foram erradicados, onde você tem liberdade ilimitada e serventia infinita. Parece o paraíso, né? Mas se a perfeição for uma prisão, o que te faria lutar? O que te afligiria a ponto de você querer o caos de volta? E mais importante, se o seu inimigo não ataca, não destrói e ainda lhe serve, quem está errado nessa história? Oi, eu sou Bernardo Lopes do Indica Filmes e hoje vamos falar do fenômeno Pluribus, que dominou o mundo. Uma série que se propõe a ter uma trama sem vilões, sem conflitos e sem ameaças aparentes, mas que nos entrega um terror existencialista profundo. Criada pelo mesmo gênio que fez Breaking Bad e Better Call Saul, Pluribus é uma meditação incômoda sobre o preço real de extinguir o caos na humanidade. Então hoje vamos falar de 3 temas. Primeiro, o paradoxo da liberdade ilimitada. Segundo, a busca pela imperfeição da protagonista, Carol Sturka. E terceiro, a moralidade ambígua de uma coletividade pacífica. O ponto de partida em Pluribus é um paradoxo, é a prisão e uma liberdade ilimitada. A série apresenta um mundo em completa harmonia, onde a humanidade foi unificada em uma mente coletiva utópica, que é comumente referida como nós ou os outros. Essa tecnologia alienígena que erradicou o individualismo, o conflito e até a infelicidade oferece à protagonista, Carol Sturka, a perfeição. Mas o que a Carol enfrenta não é uma ditadura de ferro, mas uma ditadura de dopamina, uma felicidade forçada. Em um mundo onde você pode ser Deus, onde os seus desejos se realizam e não há mais nada a desejar, o que te resta? O tédio existencial se torna um novo conflito. A crítica de Pluribus aqui ataca a positividade tóxica da nossa cultura, que transforma a busca incessante pela felicidade em uma invasão alienígena que nos pacifica. A série questiona o preço da harmonia absoluta ao colocar à prova a nossa individualidade. A liberdade para ser real precisa ser sinônimo de liberdade para poder errar, para ser imperfeito. No mundo perfeito, a única forma de rebelião é a busca pelo caos. A perfeição, nesse contexto, não é objetivo, mas um limite. E agora entra a Carol Sturka, um personagem diferente de tudo que a gente já viu. Antes da chegada da coletividade, Carol já era uma pessoa infeliz. Uma autora de fantasia e romance em crise. Sua luta não é para voltar a um passado feliz, mas para encontrar a humanidade e a imperfeição que foram roubadas. A faísca que move Carol é a necessidade de conflito. Em um mundo sem ameaças, a ameaça se torna a própria ausência de ameaça, o que incomoda a nossa personagem e faz ela querer lutar por novas histórias, porque a ausência de conflitos não gera histórias. E aqui o papel de Carol como autora é crucial, porque além de querer restaurar a humanidade, Carol sente falta do mundo em movimento, de histórias sendo feitas diariamente, do livre-arbítrio. Isso sem falar que a nossa protagonista, por não ter se juntado àquela coletividade, é uma grande fonte de novidade para eles. Porque mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, de todo mundo que foi introduzido àquela coletividade, eles não têm todos da Carol. Inclusive tem uma cena que elucida muito bem isso, que é a cena do trem. Quando a Carol observa um trem passando junto com a Sozia, ela diz que um dos seus sons preferidos é a buzina do trem. E a Sozia fica surpresa e a Carol percebe. Ela pergunta, você não sabia disso? E ela fala, não. Isso porque Carol nunca havia exteriorizado para ninguém esse pensamento, essa preferência dela. Carol é um novo mundo para o mundo. A jornada de Carol não é uma busca pelo caos por rebeldia. Para ela, essa imperfeição é a essência do que significa ser humano. Errar, entrar em conflito e ser diferente não são falhas. São o que tornam a vida consciente e viva. Carol entende algo que ninguém mais dos sobreviventes ali parecem perceber. Quando você elimina a individualidade, a coletividade também eliminou a capacidade humana de evoluir, de criar e de produzir algo realmente novo. Um mundo perfeito, harmonioso, sem conflito, é também um mundo estagnado. E como eles mesmos disseram, fadado ao fracasso, à morte. Por isso Carol se torna uma figura muitas vezes dita como chata, uma figura trágica. Porque ela é a pessoa mais triste da Terra tentando salvar o mundo de uma felicidade absoluta. Mas não é porque ela odeia a paz, é porque ela entende que uma felicidade imposta, forçada, tem um custo alto demais.
O grande dilema de Pluribus é que a coletividade não é um vilão tradicional. Eles não querem dominar, explorar ou destruir a humanidade. Pelo contrário, eles acreditam que estão salvando a espécie de si mesma. A lógica da coletividade é simples. Para eles, a sobrevivência humana depende de máxima eficiência, paz total e ausência de conflito. E ao eliminar o individualismo, eles acreditam ter criado uma sociedade estável, harmoniosa e livre de sofrimento. E eles também obedecem Carol, fazem tudo que ela pede, não há crueldade, não há maldade, eles não matam nenhum ser, só seguem uma lógica fria e impessoal. E é isso que torna o conflito tão complexo. Carol não pode simplesmente destruir a coletividade. Fazer isso na prática significaria matar milhões de pessoas. O inimigo que ela enfrenta é, ao mesmo tempo, aquilo que ela tenta salvar. A guerra de Carol não é contra a força física, mas contra a ideia de uma paz imposta. A série nos provoca com uma pergunta desconfortável: quem está errado? A coletividade, que garante paz, felicidade ao custo da liberdade, ou Carol, que defende o sofrimento, o conflito e a dor como parte essencial da existência humana? Pluribus mostra que a utopia de uns pode ser o inferno existencial de outros. Dentro dessa guerra de ideias, Carol não está sozinha. Existem outros humanos que por algum motivo não foram absorvidos pela coletividade. Eles são seus iguais e representam diferentes reações a essa utopia forçada. Esse escolheu aproveitar o que nunca teve. Vive uma vida de prazer constante, sem medo, sem angústia e sem responsabilidade. Para ele, a coletividade não é uma prisão, mas um facilitador. Outros preferem continuar suas vidas como se nada tivesse mudado. Permanecem com suas famílias, fingindo uma normalidade que não existe, presos numa bolha de felicidade artificial para não encarar a verdade. Mas tem também o radical, que não aceita nenhum tipo de acordo nem concessão. Para ele, os invasores têm que ser exterminados. Ele representa a individualidade levada ao extremo, a resistência pelo conflito, mesmo que isso leve à destruição. Esse contraste deixa claro o conflito central da série: individualidade destrutiva versus coletividade pacífica. Pluribus sugere que a perfeição completa pode ser uma autodestruição da individualidade. E paradoxalmente, essa autodestruição é uma das únicas provas de que a nossa liberdade ainda existe. No fim, Pluribus é uma crítica direta à nossa obsessão por soluções fáceis e pela eliminação total do sofrimento. A série lembra que a imperfeição não é um erro de sistema, ela é o próprio sistema. O conflito, a dor, o erro não são falhas da humanidade, mas os motores da consciência e da mudança. A pergunta quem está errado não tem uma resposta simples. Ninguém está totalmente errado, mas a série deixa um alerta claro. A coletividade falha ao tratar a vida como um problema a ser resolvido, quando ela é na verdade um mistério a ser vivido. Carol não luta por um mundo melhor, ela luta por um mundo real. Mas e vocês? O que fariam no lugar de Carol?